Olá, eu sou Dora Kramer e esse é o nosso videocast de todas as semanas. Não é bem assim. Meus amigos Marcelo Madureira, Márcio Fortes e Pedro Paulo Magalhães. Hoje, antes de falar o tema de hoje, vou deixar em suspenso um pouquinho, dá o seu like, compartilha, colabora com a gente. Vamos lá. E o nosso tema de hoje é a campanha municipal, campanha eleitoral, que agora oficialmente começou. E a gente vai discutir vários aspectos, a participação do crime organizado, a influência da religião, desse pessoal influenciador digital, né, que chama, que vão se candidatar. Tem polarização mesmo? Lula e Bolsonaro? Não sei. Nós vamos discutir aqui com você, que fica aí, porque o programa vai começar. E aí, eu vou aqui por o tema que se fala mais, que eu não sei se vocês concordam, que é essa coisa, que essa eleição finalmente vai ser a eleição em que a polarização das torcidas Lula e Bolsonaro estarão presentes e, portanto, terá toda influência em 2026. O que vocês acham? Eu sou cético em relação a isso. Eu não acredito que a mobilização em relação a essa polarização vai acontecer em alguns centros urbanos. Vai. Acho que vai acontecer em alguns centros urbanos, de acordo com a configuração das candidaturas. Mas eu acho que no pano de fundo do país, eu não acredito nisso. Eu acho que a questão comezinha do município, ela se sobrepõe nessa história. No dia a dia. No dia a dia. Além disso, a gente tem que lembrar o seguinte: partido político e política no Brasil virou um business, um negócio, em que o faturamento desses partidos é uma loucura, o que eles recebem de verbas para administrar. E isso determina poder, isso determina comportamento. Então, hoje, a luta dos partidos é aumentar o seu potencial de captura de dinheiro. E como o Márcio Forte até gosta muito, pontua sempre, o vereador, o cabo eleitoral, o vereador é o futuro deputado, é o futuro cabo eleitoral do deputado, que vai determinar, então, um ganho maior, faturamento maior para essas empresas de política, que são os partidos brasileiros, que não têm ideologia nenhuma. Dificilmente, talvez o PSOL tenha porque nem o PT é ideológico. Essa que é a verdade. Ele pode ser ideológico em alguns lugares, mas na sua grande maioria, quando ele se espalha pelo Brasilzão, não é verdade. Você vê o petista pulando para cá, pulando para lá, fazendo composições completamente ruidosas, que não justificam. É para lembrar, né, Pedro Paulo, que primeiro que a verba dos partidos é diretamente proporcional ao número de deputados federais. Sim. Não interessa se tem muito prefeito, pouco prefeito, se tem presidente da República, não interessa. O número de deputados federais, a proporção dentro do todo é que gera o dinheiro. Todo o dinheiro. O fundo eleitoral, o fundo partidário, o fundo não sei o quê, aquela coisa toda. Isso passou a ser realmente a coisa mais importante. E, portanto, a eleição de agora é importante para os partidos, como você bem falou, sobretudo por isso. Se eleger um prefeito é ótimo, mas é muito importante também eleger vereadores que sirvam tanto de cabos eleitorais como de futuros deputados federais. Acontece muito e é assim que é. Eu quero fazer um parênteses para não perder só o negócio do dinheiro. Além dessa dinheirama, aqui 5 bi de fundo eleitoral, 1 bi quase de fundo partidário, fora a renúncia fiscal do horário eleitoral, tá? Ainda temos nessa eleição agora emendas, porque quando as emendas vão para os municípios, elas ajudam também. Lembrem disso, quer dizer, e emenda nem sem medir o quanto de dinheiro, mas é uma super grana que vai. E os candidatos aliados dos atuais prefeitos, em grande parte, não vou dizer imensa maioria, em grande parte dos municípios, tem uma coisa criminosa, que é poder empregar pessoas através terceirizadas por empresas às vésperas das eleições, como se fossem cabos eleitorais. São cabos eleitorais disfarçados de fiscais de parques públicos, de animadores de esportes para a população, uma coisa assim. Milhares. Você ser candidato a prefeito ou a vereador de uma cidade, aliado do atual prefeito, você conta com isso. Isso é dinheiro. Mas é dinheiro assim, 10 mil cabos eleitorais numa determinada cidade. Rápido. O cara é contratado ontem,
para trabalhar, para fiscalizar a jardinagem das cidades, e não faz nada disso, só faz eleição. A política hoje no Mas Brasil... isso é crime, viu? É crime, não é para valer, não. Isso é uma deformação, né? Porque a política, realmente, como o Pedro Paulo já lembrou no início, ela hoje é um negócio. É um negócio, inclusive, com a lógica da microeconomia, né? As barreiras à entrada, a série de quem está dentro, tá. Quem está fora, não entra. Né? São as clássicas, que você estuda em microeconomia, as clássicas barreiras à entrada, que, ao mesmo tempo, hoje na política, cada vez mais, em sua maioria, se tratam de, não pessoas que têm uma visão, digamos assim, cívica, uma visão do que significa ser um parlamentar, a qualquer nível, municipal, estadual, federal. Trata-se de um negócio que você começa, que tem um plano de carreira, né, que tem ali, é isso. De carreira não sei, mas de negócio com certeza. É um plano, tem um plano de carreira. Você começa como cabo eleitoral, aí você vai arrumar um lugar numa secretaria lá no município, quem sabe você vira vereador, e assim vai. E as pessoas vão ali escalando naquela... Mas não quer dizer, concordando, mas discordando. Quer dizer, nós aqui hoje temos que apresentar um quadro do que vai acontecer nos próximos 2 meses e depois. 2 meses é porque daqui a 2 meses são as eleições. É o seguinte, nessa bagunça toda, surgem valores positivos. Obrigado pelo codinome de otimista. Mas surgem pessoas que, sendo competentes, sendo participantes, etc., etc., podem vir a encontrar um espaço na política que não seja diretamente ligado ao dinheiro e nem diretamente ligado a outras questões. Olha, isso são Tem bons administradores públicos, bons administradores regionais de grandes cidades, às vezes aparecem, não é? Claro, são cada vez mais raros. São cada vez mais raros, mas existem bolas. São cada vez mais raros, porque hoje, para você se lançar candidato, para começar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você tem que ter alguma espécie de entendimento com as forças locais. Me refiro às milícias ou às facções. Senão você nem entra para fazer campanha. Em determinadas regiões. Não, isso na maioria, entendeu? E eu ousaria dizer hoje que, inclusive, avança para a Zona Sul. Tanto é que eu sempre digo, na Zona Sul, os eleitores da Zona Sul não conseguem eleger um vereador. Por quê? Porque aparecem 8 bons candidatos, né? E aí dilui o voto e não elege ninguém, enquanto que os candidatos de esquema, que estão todos já combinados... Organizam melhor. Se organizam melhor, né? E tem, então, quase que a candidatura... Aí quando você fica espantado, quando você vê a composição da Câmara Municipal, né? Pô, mas quem são esses caras? Da onde vieram? Da borracharia, da delegacia, né? Do posto de gasolina... E é uma gente que exerce o mandato com compromisso, esse compromisso original que fez eleger. Compromisso com o quê? Com crime. Crimes e outros interesses que não são, certamente, os interesses do conjunto da sociedade. Não são. Eu queria concluir essa minha intervenção. Essas eleições, elas vão ser mais interessantes do que a gente imaginava. A gente vai ter muito assunto aqui para ver como é que se movem, né, principalmente em São Paulo, as forças. E a analogia que eu faço é como, depois que passar a eleição, é igual, sabe esses exames de sangue que você vai fazer quando vai fazer check-up? O médico passa um montão de exame. Você vai tirar 3 litros de sangue, aí vem aquele relatório desse tamanho. Que ali, essa eleição, ela vai poder nos explicar muito sobre o Brasil, sobre a situação do poder, dos partidos, das intenções, como é que está o feeling dos próprios eleitores. Sem dúvida. Não, mas mais do que nunca. Examinar esse resultado, porque você vai ter desde os grandes aglomerados urbanos até os rincões, os lugares mais afastados. Você vai ter uma ideia de como... Porque as câmaras municipais, elas são os vasos, né,
os vasos sanguíneos, que elas vão em todos os pontos do Brasil. Então aquilo dá uma boa visão da distribuição dá uma do boa poder. visão, mas tem que ser menor. Quer dizer, mais de metade dos eleitores, bem mais da metade, mora nas 9 grandes concentrações metropolitanas do Brasil. Já é um sinal. Isso é uma coisa importantíssima, mas elas variam muito. Varia do Rio Grande do Sul para Belém do Pará, para isso, para aquilo. Então as eleições municipais esse ano são importantes, como sempre foram, mas particularmente importantes porque os da polarização, que não somos nós, a polarização no Brasil ficou uma coisa baixa. É Bolsonaro versus Lula, né? E isso não é polarização ideológica, é ideológica misturada com polarização personalizada. Isso foi muito mais intenso na eleição municipal de 2020, 4 anos atrás. Agora minorou um pouquinho. Por quê? Minorou porque a questão do crime ganhou prevalência. A questão internacional ganhou prevalência. O Trump não é mais o presidente, mas é o candidato lá. Os atuais polarizadores querem polarizar a eleição. Então ficam lançando isso como se fosse a coisa mais importante do universo. Quer dizer, o candidato Ramagem, no Rio de Janeiro, entendeu? Elege a Guarda Municipal. Tem que armar a Guarda Municipal, a segurança, não sei o que e tal. Eduardo Paes é ligado ao Lula. Ele que está falando isso. Não sei se o Eduardo Paes vai ser eleito por ser ligado ao Lula ou por outras razões. Em São Paulo, você tem o atual prefeito, que é um mix ali de composições políticas. Que era vice do Bruno Covas. Que era vice do Bruno Covas, apoiado tanto pelo Bolsonaro quanto pelo Gilberto Kassab, aqui ali e tal, contra o Boulos, que não é do PT, mas que esse sim está interessado em polarizar a eleição na capital de São Paulo. Mas tem outras capitais extremamente importantes. O que vai acontecer no Rio Grande do Sul, não só em Porto Alegre, depois da tragédia lá? Né? O que vai acontecer no Paraná, em que o governador Ratinho Júnior é um pré-posto candidato a presidente da República? O que vai acontecer em Belo Horizonte? Tudo isso aí eu acho que tem uma componente, não é de polarização ideológica, é de aplauso ou derrota dos atuais prefeitos e muito de atualização da população com os novos tempos da política. E com influência em 26, vocês acham? Acho que sim. Eu acho que ela vai balizar o comportamento dos políticos para 2026, sem dúvida nenhuma. Eu não compro essa ideia. Como eu falei, acho que tem outros componentes que são muito mais fortes na eleição de prefeito, que é uma eleição muito de máquina local. Porque é muito próxima, né? Então, todo esse que eu falei antes, o dinheirama que tá destinado para o faturamento dessas empresas partidos, né, que está aí. Aí vamos ver o outro lado. Com a lei eleitoral hoje de campanha, que você não pode, empresas não podem doar, não tem nada disso, você tem um fundo eleitoral e você tem dinheiro aonde nas campanhas? Nas milícias, no tráfico, no crime organizado. Nas igrejas? E nas igrejas, que são os líquidos, né? Líquidos sem registro, sem contabilidade. Esse dinheiro pode circular para onde for, tanto os das igrejas quanto do crime. E eles têm uma influência muito grande. Tem uma influência enorme, como a gente já falou, de impedir acesso a território, né? A gente está vendo aí o Rio de Janeiro falando que as igrejas estão querendo cada uma das grandes corporações ou denominações, né, das igrejas, quer ter o seu candidato a vereador eleito. Quer dizer, então existe todo esse movimento. Então eu acho que é uma ingenuidade a gente achar que essa política está orientada por essa polarização. Por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, já está comprovado, quando fala que o Lula está com ele perde, ele não ganha, já saiu notícia sobre isso. Se é verdade, onde é que está a polarização nesse caso? Né? A polarização está tentando ser feita pelo Ramagem, pelo Bolsonaro, para pegar o clã Bolsonaro e conseguir transferir para o Ramagem a sua coisa. Mas os números que a gente tem são muito baixos, por enquanto. Quer dizer, não sei se em 2 meses ele consegue algum resultado expressivo nesse aspecto. Né? Mas circulou aqui a ideia de que não tem uma regra para o país todo. As coisas vão, por exemplo, aqui no Rio, eu concordo com o Pedro Paulo, porque a dianteira do Eduardo Paes não é porque ele é aliado ao Lula, ao contrário. É por causa né? do resultado do trabalho dele. Em São Paulo, o prefeito quer prefeitar, quer trazer
para a questão local, mas o oponente quer trazer para a questão nacional. E assim cai lá, cada lugar vai ter uma influência específica. A manifestação do prefeito Eduardo Paes da semana passada foi importantíssima, ter mais voto. Jurou por Deus que não se candidata a governador daqui a 2 anos. Porque como o vice dele é um menino de 29 anos, ele precisava fazer essa afirmação. Claro, mas foi para ganhar voto, foi ótimo. E eu espero que cumpra. Mas Até pode espero. não cumprir. Pode não cumprir a política. De fato não, mas é que é 2 anos, né? É uma coisa longa. Daqui né? a 2 anos... Daqui a 2 anos, o vice dele, que é um moço ótimo e tal, mas tem só 29 aninhos, para nós, né, assim, ele teria que ficar na prefeitura 2 anos. Então não é uma coisa brincando. O Ricardo Nunes é o que é porque morreu o Bruno Covas. Eu acho uma Não é coisa porque era curiosa. ele. Em qualquer movimento que a gente observe, tudo que vocês falaram, né? Tanto a situação de financiamento dos partidos por verbas públicas, quanto do financiamento dos partidos através de igrejas, de milícias, de facções, né? Nada disso leva a um caminho virtuoso para a política. Certamente que não. Sei. Ai, Marcelo, acho que eu concordo. Fica tudo em torno do balcão de negócios. Sim. Faltou nessa Tudo composição que- só quê? os influencers. Isso é Influenciadores. digitais, que é um Que é um ponto Sim. importante. Isso é uma outra coisa que eu queria... Fora dessa curva. Eu ia abordar isso nessa minha conversa aqui, nessa minha falação, que era justamente aí esses elementos estranhos. Por exemplo, o Pablo Marçal, a figura do Pablo Marçal, se as pessoas se dedicarem um pouquinho só, dentro das redes, conhecerem um pouco mais do Pablo Marçal, ou mesmo esse Nicolas Ferreira, esses fenômenos que, do ponto de vista ideológico, eu não sei do que se trata, aparecem do nada, né, com um viés absolutamente autoritário e reacionário, isso é comum, e que arrebanham uma quantidade incrível de eleitores. Tem uma força que eu acho assim espantosa. E eu fico assim, eles vão aparecendo, porque esses É um elemento novo, são né, que não grandes tinha. nomes. Eu imagino, Dora, que por isso que eu fico com o exame de sangue, porque de repente esses influenciadores locais, eles devem aparecer também lá naqueles municípios menores, naqueles lugares assim, onde não havia esse elemento, onde a política era mais ou menos dividida ali entre o coronelato lá, entre as forças locais, e de repente aparecem essas forças outsiders, né, de fora, né, com muita vitalidade. Né, No município pequeno isso é mais difícil de acontecer, porque você não tem tanto o influenciador, ele tem uma abrangência de atuação e os números que eles têm são mais amplos que uma cidade em geral, mais amplos que o Estado em geral, né? É bom para eleger deputado Para federal deputado e até federal, vereador. sim. Mas também não é novidade. Quando não havia os influenciadores, havia os camaradas que trabalhavam muito bem com cartazes na rua, com papel pendurado no poste. Isso não com uma tem opção mais. Não tem mais, porque substituiu. Quer dizer, você tinha atores de televisão. Sim, o pessoal de televisão, de rádio e tal, são os influencers de influenciadores outra geração. É, né? mas- O Datena é um elemento dessa O da ordem. Atena Agora, é não deixa de ultrapassado ser. porque É. é da outra geração. Mas Mas tem- o Ratinho tem- Júnior é Ratinho Júnior Também. porque o pai dele era o Ratinho. Tem E não essa era influência. influenciador coisa nenhuma, era um grande comunicador de mas televisão. hoje aparecem os Nicolas Ferreira, os Pablo Marçal, que vêm do nada, que o pai não era... Você não sabe nem o que é o nome do pai, o nome da mãe. Mas olha o que eles fazem na polarização. O Paulo Marçal está competindo com o apoiado pelo Bolsonaro. Com né? discurso dentro da mesma faixa. absolutamente retrógrada e tal, e querendo negociar poder. Ele quer um espaço de poder. Sim, E isso aparece. Agora eu queria completar. Fragmenta, né? Que como tudo colabora, né? Como tudo conspira, na verdade, contra o eleitor. Porque a legislação eleitoral, feita pelos próprios cavalheiros que estão ocupando lá as câmaras e as assembleias, ela faz para proteger os candidatos, né? Porque os debates são tão amarrados, tanto cheios de regras, as próprias campanhas são tantos não podes, são tantos... É uma coisa tão esmiuçada que, cara, a coisa que menos faz é tentar esclarecer
o eleitor quem é aquele fulano, quem é aquela fulana, o que ele pretende, o que ele não pretende. Fica em torno de nomes, né? Então, em nome de não sujar a rua, aí você não fica nem sabendo quem é o candidato, né? Fica É mais ou menos, Marcelo. Não, há uma Mas é mais ou menos sim. É mais Olha ou aqui, menos. primeiro, sobre o assunto anterior. Um dos deputados federais mais bem votados do país no seu tempo foi o Clodovil. Se lembram disso? Clodovil não era influência coisa nenhuma. Ele era um personagem de televisão. O Mário Juruna. Por exemplo, o Mário Juruna, que tinha um gravador, né? Que Sim, mas eram influenciadores no sentido de que tinham exposição Do de seu mídia, tempo, que é o do seu que o tempo. influenciador Então tem. tá, então Enéas. só quis dizer que não é novidade. Sempre foi assim, sempre teve seu quinhão. A segunda coisa é que, Marcelo, você está sendo muito pessimista em relação aos eleitores. Os debates são importantíssimos. Mas os debates eles não fazem o debate. Assim. Fazem. É tão amarrado. É tão cheio de amarrado que regra, tem que ser. Se não pega um cara como eu que não para de falar, o outro não fala mais nada. Mas você não está Tá entendendo? candidato. Né? Agora não é. Isso aqui é um debate que tem chefe, é diferente. Tá entendendo? Um dos debatedores é patrão aqui. Mas o fato é que o debate tem que ser amarrado, mas ele assim mesmo, quando ele é visto, e é visto, as audiências dos debates políticos, sobretudo na reta final dos períodos eleitorais, são enormes. Uma palavra mal posta, uma colocação mal feita. Você se lembra do padre Kelmon? Sim, cara. Sim, mas então, ajudou o Bolsonaro muito naquele momento. Muito, muito, muito. Porque ele verbalizou coisas que o Bolsonaro não podia verbalizar porque era o presidente da República, tá certo? Que acabavam com o outro candidato, que era o Lula. Aconteceu. Então não é que seja desperdiçável o debate. Tem que ter o debate na televisão, tem que ter o debate no rádio, tem que ter os anúncios como tem que ser, e com todos os defeitos, todos. E, olha, pequenos defeitos brasileiros, porque comparado com o sistema político americano, aquela coisa que define a democracia há 200 não sei quantos anos, nunca errou e tal, permitir que um sujeito como o Trump seja candidato, a essa altura da vida... Cheio de processo, condenado, não é cheio de inclusive. processo e condenado, mas é uma pessoa deplorável, alguém com que ninguém de nós aqui faria um negócio. Como Agora o diz vice dele vem dizer que as pessoas têm que ter muito filho. Ora, bola, o Trump tem uma opção de filhos porque ele era um Predador. devasso. Pronto, tá certo? mas não é mas, isso. ó, Então o sistema político, o francês, isso, aquilo, não é fácil conduzir isso pelo filtro que a sociedade tem que ter. eu vou voltar mais uma vez ao voto distrital. Isso. Mais uma vez essa questão. Porque várias dessas imperfeições que a gente está comentando aqui, né, no caso da americana não, que é diferente, porque você está falando da questão de ser indireto e outras regras, mas a questão da qualidade do vereador, parlamentar. de como essa campanha tem que ser conduzida, né? Não do prefeito, mas do vereador principalmente, que tem uma importância grande nessa eleição, é completamente diferente se isso fosse distrital, porque a escolha é de outra ordem. Talvez fosse pior até em relação à questão de entrar nos ambientes, quem é que seria eleito ali naquele ambiente. O em que, voto distrital não interessa às suas excelências, que tem a história do ditado. Quem parte, reparte e não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. É que Por os isso é atuais que esse deputados- fundo eleitoral desse tamanho, é por isso que não passa o parlamentarismo, o voto distrital, porque não interessa mudar a regra atual. Que é a regra que elegeu eles todos. Exatamente, Então, tá bom. por isso que não interessa. Agora, tem um aspecto aqui, a gente falou dos influenciadores, e a religião, gente? Principalmente a evangélica, né? Porque a católica, nessa questão de influenciar, não anda contando muito. Não, e faz questão de não permitir. A A Igreja Católica é um horror. Para O Pedro eu fui Paulo- candidato, é uma coisa, você não consegue fazer campanha dentro da igreja. que eles não Nem deixam. na porta. Pedro Paulo lembrou aquele dado, né? Que é uma coisa. Eles estão adotando uma regra muito básica da política, que é unidade para ir. Quer dizer, cada denominação religiosa concentra força para eleger um vereador. E quando você se der conta, na bancada, na Câmara Municipal, você pode ter uma grande representação. Eles são leninistas, bolcheviques. Mas não é? É centralismo democrático e unidade na ação, companheiro. Total. Você se lembra de um negócio Unidade chamado de ação e ANR? pensamento. Velho é uma coisa engraçada que lembra nos troços, né? Você se lembra de um negócio chamado Ação Parlamentar pela Família? Um troço que teve décadas atrás, que a Igreja Católica instituiu um núcleo, um grupo de pessoas capazes de
sugerir nomes para candidatos a vereador, a deputado, não sei o que e tal. E funcionou, sugerir os nomes. Só que os nomes eram das mais variadas ideologias e correntes, bastava ser legal para a política em termos religiosos. Deu uma confusão que não acabava mais. Mas na questão evangélica não dá confusão, porque eles avançam e avançam. É outro tipo de organização. É outro Mas tipo de não se organização. sabe. Eles são muito mais hierarquizados. São, mas você nunca saberá com verdade, no limite, o que é que o fiel, o crente, né, em quem que ele votou e por quê. Mas eles conseguem eleger, esse é fato. Porque são muitos e são organizados na apresentação de candidatos. Mas você não sabe o que que é. Eu estou falando isso porque é experiência. Quer dizer, aqui em Duque de Caxias, em Nova Iguaçu, não sei o que e tal. As igrejas evangélicas são muito concentradas nessas cidades, em periferias carentes e tal. Então, o eleitor é muito mais inteligente que os outros que formulam isso. Então, ele sabe o que está pegando na minha vida. É o quê? O transporte público, então é o transporte público. Pronto. Se o pastor é capaz de ajudar no transporte público, ele vai ter muito voto e vai influenciar muito voto. Se ele é inútil para isso, então ele vai votar em um outro camarada que ajude o transporte público. Pronto, que pode ser o prefeito, o secretário de transporte da prefeitura, o dono da empresa de ônibus, uma opção de coisa. Eu acho que o jeito de votar está virando aquele jeito bolivarianista, principalmente nesses contingentes, nesses colegiados de gente mais pobre, mais humilde, que determinam, dividem, né, as áreas pelos candidatos, né, para maximizar o voto, e aí nos dias da eleição distribuem lá os seus capangas, os seus asseclas, como se fez lá na Venezuela, para fiscalizar cada urna para ver se realmente a população está votando naquele candidato, que é o candidato indicado pela milícia ou pela facção ali daquela região. Ou pela região. comunidade. Aqui no Rio é muito comum isso, no Brasil é também, e realmente esse é um defeito que não tem jeito, porque o voto não é secreto. Não é secreto a partir do momento em que o boletim de urna, que sai no mesmo dia da eleição, diz quantos votos teve cada candidato naquela urna. E aí entra essa organização que o Marcelo como as urnas são conhecidas, quer dizer, o eleitor é definido para aquela urna que é próxima do lugar em que ele mora, está resolvido. Você sabe quem votou e quem não votou. Aqui no Rio nós tivemos em 2022 alguns exemplos formidáveis de influência das milícias. No dia da eleição, a gente fica circulando por ali e tal, nessas grandes concentrações de eleitorado, né? Ao ponto do TRE aqui do Rio ter determinado que se mudasse o endereço de algumas zonas eleitorais. Você chega num lugar que tem 27 urnas, um colégio grande, qualquer aquela coisa toda. Você bota lá umas 10 pessoas, conhecidas como milicianos, circulando, sem fazer nada. Só olhando, como vai você? Então vai votar, vota bem. Elegeram, aqui no Rio, um personagem, foi a menina mais bem votada do Estado, a Daniela, do Vaguinho. Vaguinho, então prefeito de Belfort ministra, Roxo. né? E acabou ministra. Acabou ministra. Dos prefeitos da época, na Baixada Fluminense aqui no Rio, o único que apoiou o Lula no segundo turno foi o Vaguinho. Os outros todos foram de Bolsonaro. Olha só, quero botar uma questão, assim, já que a gente já está chegando no final, questão mais macro. O número de prefeituras que o partido conseguir obter, ele é algo que tem uma validade curta? Eu vou dar logo minha opinião, eu acho que tem, porque logo que acaba a eleição, a gente faz essa conta no balanço assim, partido tal saiu vencedor. Mas isso influencia na próxima eleição? Porque, na verdade, hoje, está todo mundo ligado em 26, né? Em termos de política. Quem Os trabalha... eleitores, não. Em termos por isso que eu digo, quem trabalha com política, não é isso? Sempre o que polariza é a eleição majoritária, né, mas a de quantidade estados, de prefeitos, presidente e de deputados. Você acha que... Eu acho que essa relação, lógico que tem sentido em termos de consolidação de máquina, né? No final de máquina eleitoral, de máquina partidária. Acho que isso tem. Quem fizer mais prefeito não necessariamente é quem vai se dar bem. Não, mas tem um controle maior de uma máquina maior partidária. Controle maior do partido. Ele é especialidade do MDB aqui no Brasil. Não, já foi mais. Né? Que agora mais, quem está ameaçando tomar esse posto é o Kassab. Né?
Mas aí é que aqui Nas fica, grandes prefeituras. na verdade, que aí você tem, qual é pequenas, não. o vínculo que você tem, né, dos municípios com os deputados federais? Justamente são as emendas parlamentares, E o fundo eleitoral? Mas o famoso orçamento secreto, que Mudou de nome, mas continua igual. é o orçamento de polichinelo, que eu deveria chamar, né? Que é o segredo de polichinelo, que faz esse duto, né? Esse duto direto de verbas federais para destinos municipais que quase nunca são exatamente aquelas necessidades, né, da população. Serve para você fazer uma estrada, né, com a empreiteira do primo, construir um hospital, né, enfim, para botar lá sapaniguados e assim vai. É verdade, mas aí, Dora, você que é a chefe aqui, só para lembrar os nossos participantes que ontem começou a data legal de campanhas eleitorais. Só isso. Por isso é Então, que... são 2 meses. Nós estamos falando disso tudo aqui porque vai ter eleição, primeiro turno para prefeitos, e na maioria da cidade, imensa maioria, só tem primeiro turno, e eleições para vereadores daqui exatamente 2 meses. Por então, isso é vamos, que olho aberto. esse assunto aqui hoje é um aperitivo. A gente fez uma passada e vamos falar o tempo todo, praticamente daqui até lá, não só, né? Porque o cardápio aqui é variado, mas a gente não vai... tinha também um cargo para senador nessa eleição? Não. Mas Senador Nunca é majoritário, teve. nunca teve. Lá será Vai só ser em justo. 26. Isso aí ficou assim, não sei se está certo ou errado, mas é uma coisa que não vai mudar. Tá. Então, por hoje é só, tá certo? Botar uma ordem aqui. E semana que vem tem mais, mas durante essa semana você pode desfrutar da gente a hora que você quiser. É só ir lá no meu canal, no My News, você sabe aonde nos encontrar, tá bom? Clica, compartilha, comenta e nos prestigia. Beijo, até semana que vem.